o comércio vem oferecendo vários aparelhos, né, de fácil acesso do aluno, de fácil acesso da população. Então todos são capazes de pegar uma filmadora, pegar o seu celular, né? O celular hoje em dia tem câmera fotográfica, tem filmadora, tem outros recursos, inclusive através da internet. Então, a razão de se fazer um documentário é buscar o ensino moderno e aprendizagem em sala de aula, né? O professor pode realizar isso, o aluno pode realizar isso. Em conversa informal, a Nilzete deu a ideia da gente documentar o trabalho de campo em geografia. A professora Thaís Galvão, responsável pela matéria Pesquisa e Prática Pedagógica 3. Professora Thaís. Estamos aqui com o professor Marcelo Gomes, que vai abordar um pouco de como organizar um trabalho de campo. Estamos aqui com a professora Isabel. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor Luiz Fernando. Bom dia, estamos aqui com o geógrafo Marcelo Dantas. Pessoal, e aqui a gente vai iniciar o percurso da trilha. Depois de feitas todas as filmagens, foi feita a edição dessas imagens utilizando o microcomputador e o resultado é esse que vai ser visto agora. Bom, em primeiro lugar, o que é importante é conscientizar os alunos que o trabalho de campo não é um passeio. O trabalho de campo é uma atividade pedagógica que está inserido dentro do curso das disciplinas. Quais são os pontos importantes de um planejamento para um trabalho de campo? Para o planejamento do trabalho de campo é fundamental uma etapa prévia onde o professor ele vai visitar os locais aonde ele vai parar. Até mesmo para tornar o trabalho de campo mais ágil, mais eficiente, mais produtivo. Um trabalho de campo ele tem que ser muito bem organizado, né? Primeiro, a partir de um roteiro, né, na qual os alunos têm acesso para saber as etapas, né, para saber o local, os pontos visitados, cada ponto de parada que vai ser dado, o material utilizado, né? Então, o trabalho de campo sem um roteiro não é um trabalho de campo, né? Acho que os alunos precisam sair e saber onde vão, o que vão ver, o material que vai ser utilizado. Então, a primeira coisa é definir os objetivos, né? Isso é em termos de planejamento. Depois você tem que ter todo o aspecto logístico, de como é que você chega, como é que você sai, quantas pessoas, né? O quanto envolve esse trabalho, a quantidade de alunos envolvidos, a quantidade de professores que vão estar participando também. Olha, ele é de grande importância, porque na realidade é uma oportunidade que o aluno vai ter de correlacionar a teoria com a própria prática pedagógica por meio da vivência, da constatação de como é que ele vai poder observar isso na prática. É importante desenvolver a percepção espacial desse aluno. E aí o grande enriquecedor do trabalho de campo é porque, na realidade, a gente vai estar trabalhando com a própria percepção na área, no próprio lugar. Então isso é de grande importância para a geografia. O trabalho de campo, principalmente na minha matéria, Geologia, que é uma matéria que trabalha com os sólidos formados naturalmente, que precisa que o aluno vê que ocorre realmente in natura, quer dizer, na natureza, é de total importância, tá? Geologia sem campo não é geologia. Então a geologia, eu costumo dizer, que é o início de tudo na parte da geografia física.
Quando nós fazemos um trabalho de campo, nós estamos reforçando todo o conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula junto ao espaço geográfico. A gente procura, dentro de um curso de geografia, relacionar todos os, digamos, os processos, os fenômenos que ocorrem no espaço dentro das disciplinas. E a gente só consegue observar esses processos no campo, fora da sala de aula. No topo e lá em cima a gente vai falar do contexto dos arredores, né? A gente vai procurar fazer uma explanada em cima do histórico de Copacabana, da própria constituição urbana do bairro, né? Como é que isso daí se deu e quais, no caso, os acrescentos que a gente pode ter em relação ao que a gente vem conversando em sala de aula, né? Dentro do trabalho de campo, qual a importância que você acha que teria essa conexão entre a aprendizagem do aluno com o mapa e o uso efetivo do mapa ao longo do trabalho de campo? Então, quando você vai para o trabalho de campo, você tem a oportunidade de reconhecer como funciona essa relação entre a informação e a representação dela. Dessa forma, se você tem esse conhecimento, se você passa a compreender o funcionamento do mapa, o que vai acontecer com você? Você vai ser capaz, numa leitura de um mapa, compreender melhor o ambiente como um todo. Bom, temos um mapa aqui de contextualização, né? É importante a gente, no caso, adequar esse suporte cartográfico, porque ele dá para a gente o contexto da área pelo qual a gente está utilizando como ponto de observação e percepção. Tudo bem? Perguntas? Não? O que fazer com os imprevistos? Olha, os imprevistos geralmente podem ocorrer a qualquer momento, né, em qualquer circunstância. Uma coisa que eu procuro ressaltar para os meus alunos é, por exemplo, o caso da chuva, né? Então, a chuva em si, sendo branda, ela não inviabiliza o trabalho de campo. Um trabalho de campo ele não pode ser desmarcado por causa de chuva. Por quê? Como eu falei anteriormente, ele precisa de uma organização. Uma organização, um ônibus alugado. Então, desmarcar fica difícil. No campo, os imprevistos, talvez que sejam mais complicados, sejam relacionados ao tempo. Se a gente está num tempo chuvoso, o trabalho de campo é inevitavelmente prejudicado, né? Outros imprevistos, como por exemplo, você poder acessar terrenos que sejam propriedades privadas, que você tem que conversar anteriormente com os donos das terras. Quando surgir um imprevisto, você tem que contornar o problema da melhor forma possível. Então você vai ter que buscar a colaboração dos alunos, né? Você tem que planejar o máximo possível de imprevistos, né? Se aconteceu, então tem que ter um kit de primeiros socorros, eu tenho que ter um mapa, um dinheiro extra para pegar aquilo ali. Como professora, nós, alunos do curso de Geografia, gostaríamos de agradecer pela sua colaboração para a nossa pesquisa, agradecer pela presteza das informações que a senhora nos passou nessa entrevista. Obrigada. Agradeço a vocês ter dado a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho de campo. A turma de Geografia agradece o professor Marcelo Gomes por participar dessa entrevista. Eu agradeço a vocês, né, por essa oportunidade de grande valia do próprio curso de Geografia do Sul. Nós do curso de Geografia agradecemos a presença do professor Luiz Fernando. Professor, muito obrigado. Agradecemos ao professor e geógrafo Marcelo Dantas pela entrevista e pela colaboração no nosso trabalho. Bom, como considerações finais, eu também agradeço a oportunidade de ter feito um depoimento sobre a importância do trabalho de campo para a formação do profissional de geografia e agradeço também a turma do quarto período por ter me dado essa chance de falar sobre uma questão que eu considero tão importante para o ensino da graduação de geografia. Muito obrigado.
fizesse oficina didática, fizesse feira cultural, né? Eu agora estou pedindo que vocês façam um documentário. E esse aprendizado que você aprendeu fazendo o seu, vai poder tranquilamente passar para os seus alunos depois, em sala de aula. Motivá-los a fazer esse tipo de tarefa em sala de aula.